Abra sua Bíblia comigo. Open your Bibles with me. Salmos 1. We're going to read Psalms chapter 1. Alguns recadinhos aqui. Have a couple of little notes. Já falei da família Melo que oferece escuta e ação de graça pela vida do Daniel, que está Familia fazendo Melo aniversário. offers this service for Daniel's life, that is his birthday. A Mônica gostaria de honrar a vida de seu irmão Marilson, que está aqui, chegou do Brasil, está nos visitando pela primeira vez. Onde está o Marilson? Onde? Me ajudem. Está ali atrás. Obrigado. Deus abençoe vocês. Seja muito bem-vindo. Be very welcome. Chegou do Brasil, então trouxe Came from esse Brazil. calorzinho pra gente hoje, né? Brought the little Muito heat for us. bem-vindo você e o calor também. You're welcome and the heat is as well. Aniversário da pastora Ellen. It's also Pastora Ellen's birthday. Ellen Rosa. O pastor ontem escreveu uma declaração dizendo: feliz aniversário, meu grande amor. Happy birthday, my great love, by Pastor Cuidar mesmo Wonderson. da sua esposa, né, antes? Se não fosse ela, estaria solteira até If hoje. it wasn't for her, you would be single until today, right? Não estou dizendo que ele não é bonito. Not saying he's not cute. Estou dizendo que ela é a pessoa certa Just para saying ele. Se não she's the fosse right ela, person for him, right? If it wasn't for vocês não her, entenderam nada, não é verdade? took me in the wrong way. Nós vamos ler o primeiro livro dos Salmos. We're going to read Psalms chapter 1. Eu quero ler os 3 primeiros versículos We're com going vocês. to read verses 1 through 3. Só mais um rápido lembrete. Just a quick reminder. Sábado que vem, evento das This mulheres. Saturday we have the women's event. As portas vão se abrir à 1h. Doors will be open at 1 p.m. E o evento começa às 2h. The event begins Onde at estão as 2. mulheres dessa Where are casa? the women of this house? Glória a Deus. Vocês teriam um almoço, You guys had a lunch, mas não vão ter mais almoço, but you're not going to anymore. porque a gente esperava, né, de uma forma e nos esquecemos que o espaço para o almoço não cabe mais We vocês forgot we todas. have no more space for lunch that would fit everyone. Então, todos vocês que fizeram a primeira inscrição So everyone that did the sign up before this, pagaram o almoço. and you paid O for the evento é lunch. gratuito. The event is Na for primeira free. inscrição foi cobrado somente o The almoço. first one we charge just for Esse the valor lunch. será reembolsado. Se não já foi, você pode procurar alguém. You'll get a refund. If you haven't been yet, you can look E for agora someone você to help você you. vai preencher o segundo formulário. And you're going to fill the form in Nós já again. enviamos lá no grupo geral, And o we've WhatsApp da already sent igreja. it in our WhatsApp group for the A pastora church. Isabel falou assim, ela deu aviso no primeiro culto, né? Pastor Isabelle gave this announcement the Aí first imagina, service. chegou aqui no terremoto, She né? got here and she was like an earthquake. Terremoto santo dando esse aviso. Holy earthquake Aí giving depois eu this cheguei e announcement. pareceu aquela passagem de Elias, né? O And then I Senhor, got here. It seems like that part in terremoto, Elijah. depois veio aquela voz assim, suave. That the earthquake comes, then Aí the quando foi agora, chill voice. ela falou assim, não, você vai lá e dá o aviso. And then this time she said, no, you can go and give the announcement. Tenho certeza que será uma grande bênção para todas as mulheres. But I'm sure it's going to be such a blessing for all the women O in the texto da house. palavra do Senhor diz assim: bem-aventurado o The word homem says, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, dá o seu fruto na estação certa. As folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Vamos orar? let's pray. Obrigado, Espírito Santo, Thank you so much, Holy mais Spirit. uma vez pelo privilégio de estarmos aqui. Once again, for the privilege of being here. Pedimos ao Senhor We ask you que derrame sobre as nossas mentes that you may release over our uma minds unção toda especial, a special a anointing, fim de recebermos além das palavras humanas. so we can receive beyond human words, Recebemos do coração do Pai esta but manhã. receive from your heart. Fala conosco, Senhor, da maneira que só o Senhor sabe como. Speak to us in a way that only you know how, Lord. Trazendo clareza, Bringing clarity, trazendo precisão, bringing para que precision, todos possamos sair daqui so we all may leave this place convictos de que ouvimos a Tua voz. knowing that we've heard your voice. Oramos assim e pedimos isso. We pray and ask Em that nome do Teu Filho in Jesus. the name of your Son, Jesus. Tome seu assento, queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you. Nós estamos prestes a um dia tão especial nessa igreja, que é o dia de Páscoa
e que também será o nosso dia de batismo nas águas. We're coming close to such a special day in this church that is Easter and also our baptism Se service. você nunca veio em um culto de batismo, If you've never came to a baptism quero convidar service, você a estar com a gente no dia 20 de abril. I want to invite you to be with us on April 20th. Todos os cultos de batismo, Every baptism principalmente service, esses últimos cultos que temos feito aqui na igreja. especially these past ones that we've had here at church. Todos esses cultos, a gente sempre tem alguém depois do culto que fala assim: Every single one of these services we have someone deu after vontade that de me says, batizar novamente. I felt like baptizing again. Tamanha alegria e a glória do Senhor That's neste lugar. how amazing the joy and the glory of the E Lord nós is in this temos place. algumas pessoas, eu diria, algumas famílias que estão se agregando a nós como novos membros dessa casa. And we have some families that are gathering in with us to become new Obviamente members. que nós nos alegramos cada And of vez que o course- Senhor traz pessoas para estarem congregando aqui com a gente. We are so joyful when the Lord brings people to be with us. Mas a nossa alegria não está devidamente pautada no número de pessoas que se achegam, But our joy is not simply based on the number of people that come, mas no propósito que elas estão cumprindo para Deus onde elas estão sendo plantadas. but on truly the purpose they're fulfilling for God where they're being A nossa planted. consciência de propósito Our conscience of consegue purpose separar can separate as emoções da igreja crescer numericamente, the emotions of the church growing in numbers com a certeza e a convicção with the certainty de que melhor do que um número de pessoas grandes that better than a big number of é o que people Deus está fazendo individualmente na vida de cada um. is what God is individually doing in each person's Deus life. não nos move para nenhum lugar God doesn't move us anywhere sem um propósito específico. without a specific Isso em purpose. todas as áreas da sua vida. And that happens in every area. Se você é uma pessoa que se move por emoções e sentimentos, If you're someone that's moved by emotions and por feelings, impulsos e circunstâncias, by impulse and a circumstance, probabilidade de você sempre ter que voltar atrás, the probability of you always having to take a ela step não back, apenas existe, it doesn't just exist, mas ela é muito maior do que você pode imaginar. but it's so much greater than you can imagine. Contrapartida, On the other hand, quando nós entendemos que as nossas decisões estão pautadas na direção do Senhor, when we understand that our decisions are based on the direction of God, passam-se os ventos, winds come by, passam-se as tempestades, storms pass e nós by, conseguimos permanecer firmes onde o Senhor nos colocou. and we remain where the Lord has planted Eu não sou us. contra pessoas migrarem de igreja para igreja, I'm not against people moving from church to church, porque a igreja não nos pertence. because the church doesn't belong to A igreja us. pertence a The Jesus. church belongs to Jesus. E hoje eu quero falar um pouco para vocês, And I want to talk a little bit ministrar o about today. coração de vocês, I want to minister to um your pouco heart sobre isso. a little bit about A that. igreja The church não é um lugar para frequentar. is not a place to attend. A igreja é um lugar para The pertencer. church is a place to belong. Se nós não entendermos que a igreja é um lugar para pertencer, If we don't understand that the church is a place to belong, nós vamos frequentar uma mesma igreja ou igrejas diferentes uma vida inteira. we will attend churches for our whole life. E nós nunca iremos alcançar e cumprir a missão que o Senhor nos And confiou. we will never fulfill the mission that God gave us. Quando nós olhamos e entendemos a igreja apenas como um encontro nos finais de semanas, When we look and see the church only as a social gathering on ou apenas weekends, um lugar onde nós nos movemos quando tem um evento especial. or just a place that we go in a special Quando event, nós nos movemos dessa maneira, when we move in that nós way, sempre iremos nos alegrar. we will always be E joyful. se essa alegria não for pautada por uma direção e um propósito do Senhor, And if that joy is not based on a purpose and direction of the Lord, essa alegria passa a ser passageira. it ends up being E passive. eu quero com vocês esta manhã And I want to, with you this navegar morning, pouco sobre este caminho navigate through this path de ter uma igreja não somente como lugar de frequentar, of having a church not just a place of attendance, mas um lugar para pertencer. but a place to belong. Jesus, em alguns textos, quando ele se refere à igreja, Jesus, in some texts, when he talks about the church, e veja que eu entendo muito bem o que significa a palavra igreja, see, I understand what the word church means desde o seu sentido original in its original e meaning, principalmente da sua aplicação and prática. especially in its practical Assim como nós application. temos duas naturezas, Just uma like we natureza have- natural e uma natureza espiritual. We have two natures, natural and A spiritual. igreja também tem duas The naturezas. church does also. Seja a natureza espiritual, a igreja como corpo de Cristo, Be it the spiritual nature, the church as body
body of Christ, Não quer dizer que estamos aqui nos referindo a um prédio, doesn't mean we're referring here a to uma a building, placa, to a sign, a uma denominação, to a mas denomination. a igreja somos nós. But the church are Eu e us. você somos essa igreja. You and I are the Porém, a church. igreja também é um ajuntamento de pessoas. But the church is also a E gathering que em of muitos people. momentos da Bíblia ela está se referindo a um prédio, a um templo, a um lugar de congregar. That in many places in the Bible it's referring to a place of Em Mateus no meeting. capítulo 21, Jesus está chegando no templo. In Matthew chapter 21, Jesus is coming to the E para temple. aqueles que são contra a igreja, deixa eu dizer para vocês que existem vários relatos em todos os 4 evangelhos. And for those that are against the church, there's many times in all the Que quando Gospels Jesus estava em Jerusalém, that when Jesus was in ele Jerusalem, ia ao templo para ensinar. he would go to the temple to teach. Quando ele estava fora de Jerusalém, When he was outside of ele Jerusalem, ia nas sinagogas para ensinar. he would go to the synagogues to teach. Então, em Jerusalém no templo, So in Jerusalem in the temple, fora de Jerusalém nas sinagogas. out of Jerusalem in Porque the as synagogues. sinagogas são exatamente esse lugar de representação do templo em outros lugares. Because the synagogues were this place of representation of the temple in other places. Então, as sinagogas So the synagogues eram a réplica, ou melhor dizendo, a representação do templo em regiões e em vilarejos. they were the representation of the temple in villages or in other E regions. sempre, And alguns always, textos dizem, there are texts that say todos os dias, every day Jesus estava Jesus ou no was templo either in the temple ou na sinagoga. or in the Se synagogue. Jesus valorizava um agregamento de pessoas, If Jesus valued a gathering um lugar of people geográfico, físico, em que as pessoas se ajuntavam para receber algo de Deus, in a physical place that people would gather to receive quem something somos from nós para God, falar mal deste lugar? who are us? Who are we to speak Jesus badly chega em about Mateus this? capítulo 21 no templo Jesus comes in Matthew e ele 21 vai to the fazer uma temple, limpeza no templo. and he's doing a cleanup. Não é uma limpeza com vacuum, com alguns produtos. Not with a vacuum and some cleaning Jesus vai products. limpar do templo aqueles que estavam comercializando. But he cleans from the temple the vendors. Os cambistas estavam comercializando aquele lugar. People were selling in that Estavam place. fazendo desse lugar, They were making this place, desse ajuntamento de this pessoas, gathering of um people, lugar de a negócios. place of business. Um lugar que não demonstrava o interesse original da congregação. A place that didn't show the original interests of the Pois congregation. que Jesus vai chutar a mesa dos cambistas, And Jesus throws up the tables fazer of algumas these outras vendors. coisas que eu não quero entrar em detalhes. He does some other stuff that I don't want to go Ele into diz no detail. versículo 13 do capítulo 21 de Mateus: And on verse 13 of Matthew 21, está escrito, it is written, a minha casa my house será chamada will be called casa de oração. house of prayer. Veja a colocação de Jesus. See how Jesus puts it. A minha casa, My house. a minha casa My house será chamada will be called casa de oração. house of prayer. Significa que existem means- casas que não podem ser denominadas como casas de oração, There are houses that can't be called houses of porque prayer elas não são casas de Jesus. because they are not Jesus' house. Casas de Jesus, But as Jesus' house, igrejas de the Jesus, churches that belong serão to chamadas Jesus, they will be called casas de oração. house of Em prayer. Mateus capítulo 16, In Matthew chapter 16, Jesus está trabalhando a identidade dos discípulos Jesus works on the identity of the e pergunta aos disciples. discípulos quem eles ou os outros dizem que ele era. And he asked the disciples who they thought that he Pela was. semelhança de Jesus com os profetas ou com outros do passado, And there's a resemblance of Jesus with the prophets eles or others from começam a the past. nomear dizendo, uns dizem que o Senhor é Elias, Some say that you're Elijah. outros dizem que o Senhor é Jeremias, Others that you're Jeremiah. outros dizem que o Senhor é João Batista, Others that you're John the outros Baptist. dizem que o Senhor é como um dos profetas. Others say you're like one of the E prophets. Jesus fala, e And vocês? Jesus says, but Quem what é que about vocês you? dizem que eu sou? Who do you say that I am? Pedro passa na frente dos demais, Peter cuts in line. olha para Jesus e diz, He tu looks és at o Jesus and Cristo, says, you are Christ, Filho do Deus vivo. Son of the living God. Jesus diz para Pedro, Jesus tells eu Peter, tenho algo também a te dizer, Pedro. I also have something to tell you, Tu és Peter. Pedro. You are Peter. Sobre esta pedra, And over this rock, falando não de Pedro, speaking not of mas Peter, falando da pedra que era a revelação que Pedro acabava de citar. but speaking of the rock that was a revelation that Peter just talked Sobre a about. pedra que é o próprio Jesus. Over the rock that is Jesus Sobre esta himself. pedra Over this eu rock, edificarei I will build a minha igreja. my church, E as portas do inferno não prevalecerão contra and the ela. gates of hell will not Então prevail veja que a against it. referência que Jesus dá acerca da igreja So see, the reference that Jesus gives to the church é usando sempre um pronome possessivo. is always using a possessive pronoun.
a minha igreja. My church. Só Jesus Only Jesus pode usar esse pronome em relação à igreja. can say that about the church. A minha igreja. My church. Para mim e para você, For you and I, é a nossa it's igreja. our church. Para Jesus, For Jesus, a minha my igreja. church. A minha igreja. My church. Se Jesus usa essa figura da igreja If Jesus uses this figure of the como church pertencendo a Ele, as belonging to e a Him, nossa relação com Deus, ela vem em pelo menos duas esferas: and our relationship with God comes in at least two ways. como indivíduos, As an individual, filhos; children. como igreja, As a church, esposa. bride. Tanto filhos Both children como esposa, and the bride, nós temos direito we have the right àquilo que é dele. to what is His. Como filhos, As children, direito às heranças do we pai. have the inheritance of Como the Father. esposas, As a bride, direito às posses do marido. we have the wealth of Então, the quando nós husband. olhamos para a igreja So when we look at the e nós church entendemos and we que understand somos filhos de Deus that we are e children que of somos God noivas do and Cordeiro, that we are bride of the Lamb, então a igreja sendo dele, the church being a His, igreja precisa ser um lugar que nos pertence. the church needs to be a place that Então, por belongs isso que a to igreja us. nunca foi desenhada pelo Senhor That's why the church was never designed by the para ser um Lord lugar para frequentar, to be a place of attendance, mas um lugar para but pertencer. a place of belonging. Se nós tomarmos o entendimento de frequentar a igreja, If we take up the understanding of being attendance claro que nós to vamos church, aprender algumas coisas. of course we'll learn É some claro que things. nós vamos receber algumas coisas. Of course we'll receive Mas some nós things, não iremos receber but we will not a receive plenitude daquilo que precisamos the fullness of what we need para cumprir o propósito de Deus em nossas vidas. to fulfill God's purpose in our lives. Existem pessoas que frequentam a igreja há anos, There are people that attend church for mas years, nunca viraram essa chave. but they never turn that Nunca in their fizeram da minds. igreja um lugar de pertencimento. They never made the church a place of belonging. Sempre a igreja como lugar de frequentar. The church always a place of Todas as attendance. vezes que nós frequentamos Every time we attend e não church pertencemos, and we don't nós belong, geramos uma relação rasa, we create a shallow uma relação relationship, circunstancial. a circumstantial relationship. Porque no dia que aparecer uma outra igreja, Because in the day that another church comes que by, talvez seja mais atraente a mim, that maybe is more attractive to talvez me, esteja com uma pessoa com uma personalidade that maybe has a person de maior influência, that has greater então influence, esquece onde eu estava. I forget where I am. Aquele é o lugar em que eu vou. That's where I'm going. Quando você entende o que é pertencimento, But when you understand what belonging means, agora nós entramos no Salmo 1. now we go into Psalms Você entende que a first. primeira colocação do Senhor The first thing that Jesus é says como uma árvore is as a tree plantada. that is planted, Estarmos plantados. being O planted. que nós precisamos fazer para pertencer a um lugar? What do we have to do to belong? Primeira coisa, First thing, estarmos plantados. to be planted. O que é estar plantado? What is to be No planted? mínimo, estar plantado remete a você criar vínculos, At the least, it has criar you raízes, create roots. você entender o processo, You understanding the seja de ser process, plantado como uma semente be it of being planted as a ou de seed ser transplantado quando você já é uma árvore frutífera. or transplanted when you are already a tree. Ambos, você Both precisa of these. entender o que é estar You plantado. need to understand what it is to be E planted. veja bem o que eu quero dizer a você. See what I'm going to tell you. Todas as árvores Every tree que estão plantadas em um determinado lugar, that is planted in a certain place, elas precisam colocar as raízes no solo. they need to lay their roots in the E o que vai soil. determinar, And what will em determine muitas circunstâncias, in many a circumstances resistência dessa árvore how much está endurance ligada they à have profundidade das raízes. is tied to the depth of the roots. Árvores que possuem raízes profundas Trees that have deep roots são árvores que conseguem se sustentar no meio das circunstâncias, are trees that withstand the mesmo circumstances, quando elas são desfavoráveis. even when they're not favorable. Veja bem que, como eu citei Mateus 16, Like I talked about Matthew 16. Jesus fala assim: eu vou edificar a minha igreja. Jesus says, I will build my church. Então, igreja não é para se abrir. So church is not to be open. Eu não vou abrir uma igreja, I'm not going to open a church. porque abrir uma igreja Because opening a church implica em uma estrutura física organizada. talks about a physical, organized Então eu vou structure. comprar
um prédio, ou eu vou alugar um prédio, I'm gonna buy or rent eu a vou arrumar building, algumas cadeiras, colocar o som, get some chairs, a sound colocar alguns system, instrumentos, put some instruments convidar on there, algumas pessoas invite some people. e abrir uma igreja. I opened a church. Deixa eu dizer para você, Let me tell existem you, muitas igrejas esteticamente, fisicamente maravilhosas. there are many beautiful churches. Mas a igreja não é para ser aberta. But churches are not to A be igreja é opened. para ser edificada. They're to be built. Ou seja, Jesus ele apresenta a figura de um edifício. Jesus presents the figure of a building. Então você sabe que para se construir um edifício You know tem que se pensar numa fundação firme That to build a building you need to find a e foundation. profunda. In a deep foundation. Porque se você não fizer isso, Because if you don't do você that, pode colocar o primeiro you piso, can put the first floor, pode colocar a sustentação do telhado. you can put the roof, Quando você vai colocar outros pisos acima do primeiro, but when you put other floors on top você of the entende first que aquela one, estrutura não vai aguentar. the structure won't handle Então it. Jesus aponta a edificação de uma igreja So Jesus points to the building of a church como se nós pensássemos em uma árvore que precisa criar raízes firmes e profundas. as if we thought about a tree that needs to Estar grow strong plantado. and deep roots. Permita-se Allow estar yourself plantado. to be planted. Permita-se Allow colocar yourself as suas raízes. to lay out your roots. Permita-se Allow yourself quebrar esta semente to break e the seed esticar as suas and raízes to no lugar stretch onde o your Senhor te roots plantou. in the place that the Lord planted Você you. sabe que raízes, You know that em alguns roots, momentos, elas precisam se desviar in das some pedras, moments, they have to se avoid the desviar rocks dos obstáculos. and avoid the obstacles. Os obstáculos que tentam impedir o crescimento das raízes. The obstacles that try to stop the growth of the Eles roots, existem, they exist. mas as raízes não param. But the roots don't Elas stop. circulam os They go obstáculos. around the Elas vão obstacles. além dos They go empecilhos. beyond the E elas obstacles. continuam crescendo. They keep growing. Porque se as raízes não forem profundas, Because if the roots are se not as deep, raízes não forem if firmes, the roots are not a strong, árvore pode ser linda e maravilhosa, the tree can be beautiful, mas o primeiro vento é capaz de derrubar. but the first storm can knock it down. Criar raízes. Creating roots. Segunda coisa que o texto nos diz Second thing that the text tells us é que essa árvore deve estar plantada junto a ribeiros. is that this tree should be planted by the streams of water. Ribeiros são pequenos riachos ou pequenos rios. Streams are like tiny little rivers. Esses pequenos rios desaguam em rios maiores. And these tiny little streams E go esses into rios bigger maiores rivers. desaguam em rios ainda maiores ou em oceanos. And these rivers go into the ocean. Quando você traz essa visão de ribeiros, And when you look at this vision of streams, toma a semelhança do corpo humano, and you take this é resemblance with como the se human esses body, ribeiros fossem pequenas veias it's like these streams are little veins que se conectam às veias maiores that connect to larger e ones se conectam às veias ainda maiores. and connect to even larger Porém, ones. todas essas veias, But in all of these elas veins, são responsáveis they are responsible em levar o sangue que é a vida em todo o nosso organismo. of bringing blood that is life to all of our Então o que o Senhor está body. dizendo é que essa árvore precisa ser plantada, So what the Lord is saying is that this tree mas needs to be precisa planted, ser plantada junto a rios. but it needs to be planted by the stream, Porque os rios, because the stream, eles apontam para a vida. they point to Eles life, apontam para movimento. they point to movement, Eles apontam para alguma coisa que não está parada. they point to something that's not stopped. Então não basta apenas estar plantado. So it's not just to be Precisamos planted, estar plantados junto a rios. we need to be planted with Deixa eu dizer close algo para to você. rivers. Infelizmente, muitas igrejas, Unfortunately, many churches, elas não estão vivas. they're not A sua alive. visão já morreu. Their vision has Seu died. propósito já Their morreu. purpose had died. Muitos líderes que estão à frente de igrejas Many leaders that are in front of churches estão esgotados, are burnt out. estão feridos, They're hurt. estão machucados. E o que eu quero dizer para você é: And what I want to tell you is, líderes feridos hurt leaders não podem ser motivo para que eu saia da igreja que Deus me plantou. cannot be a reason for me to leave the church that God planted. Mas se a ferida não for tratada a tempo,
But if that hurt is not treated in time, então o que esses líderes acabam transmitindo what these leaders end up já não é transmitting uma mensagem de vida, isn't a message of life. já é uma mensagem de amargura, It's a message of bitterness. já é uma mensagem que transmite suas frustrações. It's a message that brings their frustration. Eu não sei se você já esteve, por exemplo, presente em um culto I don't know if you've been to a service, em que a mensagem não era para você. but the message wasn't A for you. mensagem era para alguém que não estava ali, It was for someone that wasn't there. que talvez saiu da igreja, Maybe they left que the talvez church. traiu os pastores, Maybe they betrayed que the talvez pastors. deixou a igreja. Maybe they left. E aí a mensagem And the message foi para aqueles que saíram, was for those people that left. talvez tentando mandar uma lição para os que permaneceram, Maybe trying to send a message to those dizendo that assim: stayed. se você ousar a sair daqui, Saying if you a leave, próxima mensagem vai ser sobre the você. next message will be about O problema é que a mensagem you. The problem is era the para quem não message estava no is local. for who wasn't even there. E não se engane, And don't be fooled. isso já aconteceu com a maioria de pastores. It's happened with the Eu majority me lembro of que uma pastors. vez estava pastoreando Remember, I was e pastor. estávamos passando em um processo We difícil were going through a em challenging uma time igreja in em the que church. nós pastoreamos, eu e a pastora In a Isabel. church that me and Pastor E Isabel were naquele pastors of. processo, And in that várias time, famílias tinham saído da igreja. many families had left the E church. porque tinham saído da igreja, And because they had left the church, nós começamos a ministrar. we started to talk E na about, minha imaturidade, and in my eu comecei immaturity, a pregar, I started to preach, falando das consequências daqueles que tinham saído, talking about the consequences of those that had achando left. que mostrar a consequência do erro de quem sai protege aqueles que ficam. Thinking that showing the consequence of who leaves protects those that Até que o stay. Espírito Santo falou comigo: Until the Holy Spirit spoke to não me. desabafe no altar, Don't let out your frustration on porque the o seu altar. desabafo não preenche a necessidade daqueles que estão aqui. Your frustration does not fill the need of those that are Muitas das here. vezes é isso que nós fazemos, And that's what we do so porque many estamos times. feridos, We are hurt. porque estamos We're decepcionados, disappointed. não queremos enxergar isso We don't want to see e that. começamos a ferir as And we start pessoas to que nos hurt ouvem. other people. E pior, And worse, começamos a contaminar as lentes das pessoas que estão conosco. we start to contaminate the vision of people that are E with aí a us. igreja se torna um lugar And the tóxico. church becomes a toxic Por place. quê? Why? Você chega na igreja, You get to church, em vez de você sair dali com a palavra de Deus, and instead of leaving with the word que of vai God trazer vida, that will bring que vai life, trazer that will solução, bring que vai solution, desatar algo na sua vida, that will unlock você something in sai your dali life, triste e amargurado, you leave bitter and carregando sad, todos os problemas que estão se passando naquele lugar. carrying all the problems that they're Não going quero dizer para você que você deve abandonar o lugar que Deus te plantou. Not saying you should abandon the place that God Mas eu planted quero you dizer para in, você que tanto eu como qualquer um outro pastor, but me or any other que pastor permitirmos que as nossas frustrações e feridas that allow our frustration and hurt venham ser os temas das nossas to be the mensagens. themes of our E o sermons, rebanho do Senhor não está sendo direcionado e and alimentado. the people of the Lord are not being directed and É fed. totalmente comum e natural It's completely que o natural Senhor vai transicionar o seu povo. that the Lord will transition His Porque a people, igreja não é minha, because the church is not a igreja é mine. de Jesus. The church belongs to Jesus. Perder membros de uma igreja só pode ser considerado perda quando eles abandonam a fé. Losing members of a church can only be considered loss when they leave the Não faith, quando eles saem de uma igreja para outra igreja. not when they move from one Já church fazem to another. muitos anos que nós mudamos o protocolo de nos despedir de pessoas que serviram conosco. It's been years that we've changed the protocol on how we say goodbye to people Antes, that quando served nós with us. fazíamos isso, Before, tentávamos convencer as pessoas we tried to convince people e às vezes até usar a Deus and sometimes even use para que as God pessoas não saíssem da igreja. for people to not leave the church. Hoje, quando alguém fala conosco, Today when someone says, pastor, Pastor, estou orando I'm praying, e estou entendendo que Deus está me movendo para um outro lugar. the Lord is moving me somewhere O else. que o senhor tem a falar? What do you have to say? O que eu vou falar? What am I going to Se say? Deus está te movendo If God is moving e you você pertence a Ele, and you belong to o que Him, me cabe fazer? what's my Se for responsibility? convidado a participar do processo de If mudança, I'm invited to participate in the process eu of vou orar change, com você. I will pray Mas with se você you. está me comunicando uma decisão que você tem em mudar, But if you're communicating just a decision então eu you have preciso in confiar que change, você está ouvindo ao Senhor. I need to trust that you're Não é listening to aqui God. It's ou not não é em here outro lugar. or in any other É place. onde Deus te plantar. It's wherever God Ali plants seja you. fiel a Ele. Be faithful Ali there. frutifique. Bear fruit. Ali cumpra o propósito que Ele And te entregou. fulfill the purpose that He gave you. Porque eu entendo
Because I understand como igreja local, that as a local nós church, nunca conseguiremos agregar a todos. we'll never be able to gather everyone. Por isso a diversidade de That's why the igrejas diversity of churches, não é uma fraqueza na it's not a comunidade. weakness in the Ninguém está aqui community. disputando, No one's here competing. como se abríssemos aqui vários comércios no mesmo segmento As if we opened many businesses in e the alguém same olhasse e area. falasse assim: And someone looks and eu não says, vou abrir aqui nessa cidade I'm not going to open a church porque here. já tem muito aqui, There's so many. então vou abrir em outra cidade. I'll open it somewhere O else. dia que a definição em iniciar uma igreja esteja pautada no número maior ou menor de igrejas na região, The day that the definition of starting a church is based on the number of churches in that isso já region, denuncia que a minha motivação não é em seguir uma direção dos céus. that already shows that my motivation is A not minha following the motivação direction talvez of heaven, esteja em me aproveitar da crise que outras igrejas estão sofrendo. but it's maybe taking advantage in the crisis of Então other sabe de uma churches. coisa? But you know Se something? você que está me ouvindo, If you're listening to seja me, aqui ou seja pela be it internet, here or tem um online, chamado de Deus para cuidar de pessoas, if you have a calling to take care of pastorear people, uma igreja, of being a pastor of a abrir um church, trabalho, of starting a você não work, precisa dividir igreja nenhuma. you don't need to share A gente churches te ajuda a você fazer isso. or divide. We'll help Como you assim, do pastor? it. What do you mean, pastor? Queridos, se para quem tem um chamado é difícil, If for who has the calling para it's quem não hard, tem um chamado é for who impossível. doesn't, it's impossible. Mas todos que possuem um chamado precisam ser ajudados. But everyone that has a calling needs to be E helped. outra coisa, não se preocupe, se você quiser abrir Don't uma worry. igreja aqui em Framingham, If you want to open a church here in tem Framingham, muita gente para ganhar para Jesus there's a aqui nessa lot cidade. of souls to gain for Jesus. Se nós abríssemos o dobro de igrejas que tem aqui, If we had the double amount of churches here, mesmo assim, even though ainda teria espaço para ganhar gente there para would Jesus. still be space to gain souls for Ninguém está Jesus. aqui disputando, No one's here porque a competing igreja não é minha. because the church isn't A igreja mine. não é de nenhum The pastor. church doesn't belong to any pastor. Jesus disse, Jesus said, eu edificarei a minha I igreja will build my e as church portas do inferno não prevalecerão and the contra gates ela. of hell will not prevail against it. Talvez você fale assim, pastor, na teoria isso é fácil. Maybe you say, Pastor, in theory that's easy. Quero ver você fazer isso na prática. I want to see you do it in Eu posso real te dar life. algumas igrejas que nós incentivamos pessoas a irem I'll give you a few churches that we por incentivize uma people to questão go de estilo for a question of e style, outras que nós ajudamos a abrir, and others that we help to open que estão próximas daqui, that are close inclusive na mesma cidade. in the same town, Por actually. que nós fazemos isso? And why do we do Porque nós that? entendemos que a igreja não é nossa, We understand the church is not a ours. igreja é de Jesus. The church belongs E to as pessoas Jesus. não são nossas. And people are Não not fui eu que morri ours. por você I didn't die for e you. eu não vou dar a minha vida por And I você. will not give my life Então, for se you. você acha que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas So if you ovelhas, think that the good shepherd is the one who gives their life e for esse the bom pastor é o sheep, pastor da tua igreja, and this is the pastor of your church, você está com o entendimento certo, you have the right understanding, mas colocando a expectativa errada. but placing the Porque expectation in esse the bom wrong place. pastor é Jesus. Because that good shepherd is Jesus alone. Isso não é motivo para a gente não cuidar de pessoas. It's not a reason for us to not take Mas nós care temos of que people. deixar claras nossas expectativas. But we need to make clear our Se expectations. você vai participar dessa ou de qualquer uma outra If you're igreja, going to be a part of this or any ela other pode ser uma church, igreja perfeita it could be a perfect church quando não tiver ninguém dentro dela. when there's no one inside of No it. momento que alguém entrar lá, The moment that a person steps pastor, in, encontrei a igreja Pastor, perfeita. I found the perfect Me church. fala, por favor, que eu quero ir para lá Tell me, também. I want to go there too. Tem pessoas que saem tristes de algumas igrejas, né? People sometimes leave upset. Alguns chegam aqui, outros daqui vão para outro lugar. They get here and maybe go to other places, or E aí parece que quando eles chegam no primeiro and culto, it seems like when eles they get fazem to the first questão de service, pegar o telefone e postar. they get their phone and they need to post Agora eu it. estou numa igreja. Now I'm in a real church. Deus tenha misericórdia de você, Lord, have mercy on you, da sua casa, in your home, da sua família, in your e family, que nós possamos entender and may we que o understand melhor lugar para se that estar, the best place to que o be, lugar para pertencer, the place to belong, não é o lugar que agrada as minhas it's not a expectativas, place that pleases my mas é o lugar que expectations, o Senhor me but direciona. it's a place that the Lord directs me to be in. Antigamente, desculpa estender um pouco, quem sabe alguém está recebendo essa palavra I'm nessa sorry manhã. to go overboard. Maybe someone's receiving something. Antigamente alguém falava assim, pastor, Back in the day, someone would say, Pastor, chegou alguém aí na igreja, visitou. someone came to church, they E visited. olha, é uma pessoa super Look, it's talentosa. a very talented E a gente se person. movia
nesse entendimento, And não we é would verdade? move in that Meu understanding. Deus, vamos atrás. Oh my God, let's go after them. Hoje, Today, quando alguém que não conhecem a Jesus when someone that doesn't know Jesus vem se agregar, comes to be a part a of the gente church, procura não deixar você ter paz enquanto você não pertencer a essa igreja. we try to not let you have peace Já until estou me you belong to desculpando this aqui church. pelas ligações que são I'm feitas, sorry for the visitas que calls são that are made, the propostas e visits etc. that are offered. Agora, para quem já serve a Deus, But for those that already serve para quem Jesus, já é crente, for who's already a para quem Christian, conhece a Jesus for who knows e para quem Jesus, diz ouvir a voz dele, pessoas chegam assim: ah, pastor, gostei muito da igreja. people come and say, oh, Pastor, I love the church. Eu parei um pouco porque a pastora Tânia uma vez falou comigo: pastor, os irmãos estão ficando tristes que o I senhor está stopped fazendo because Pastor assim. Tana said that people were getting upset with me. Eu parei de falar, mas não parei de pensar I assim. stopped saying it, but I didn't stop thinking A it. pessoa chega para falar comigo: People come to talk você to me. tem certeza que você não They quer say, visitar mais umas 2 ou 3? Are Tem you tanta sure igreja you don't boa want to aqui. visit another church? There's so many great Como churches assim, pastor? around. Mas eu gostei daqui. What do you mean, Pastor? I like this Mas aqui a church. gente tem muito problema. Say, we have a lot of issues here. Certeza que você não quer visitar algum outro Are you lugar? sure you don't want to visit around? Porque não é sobre o número de It's pessoas. not about the number of people, É guys. sobre você estar no lugar It's certo. about you being in the right place. Porque Jonas é um profeta, Because Jonah is a prophet, mas no barco errado, but in the wrong boat, ele faz todos perderem os seus he tesouros. made everyone lose their treasure. Tem mais 10 pontos, tô brincando. I have 10 more points. I'm just joking. Diga comigo: estar plantado Say with me, be planted no lugar certo. in the right place. Terceira coisa que eu digo para você é: Third thing I tell you, dá o seu fruto, bear your fruit. frutificar. Bear fruits. Frutificação Bearing fruit não é apenas uma decisão que nós precisamos tomar para cumprir um propósito de Deus. isn't just a decision we should take to fulfill a purpose. Preste atenção nisso. Pay attention to this. Frutificação Bearing fruit não é uma decisão apenas que tomamos para cumprir um propósito de Deus. is not simply a decision we make to fulfill a A purpose of God. frutificação But bearing fruit é uma consequência is a consequence quando estamos plantados no of lugar certo, when we're planted in the com right as nossas place raízes profundas. with our deep É roots. inevitável eu não frutificar. It's inevitable for me to Porque bear a fruit. frutificação é um sentido orgânico da árvore que está sendo bem cuidada. Bearing fruit is the natural sense of a well-kept tree. Só que esse fruto, But this fruit, ele tem que vir na estação certa. it needs to come in the right season. Não existe melhor momento para você se alimentar do fruto There's no better moment for you to que eat the quando ele fruit está maduro. than when it's Eu ripe. não vou discutir aqui quem gosta de I'm not going to discuss banana verde who frita. likes unripe bananas. Muita gente gosta, né? Many people like it, right? Eu não vou discutir quem que gosta de manga verde com sal. Or who likes unripe mangoes with salt. Muita gente gosta, né? A lot of people like it. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. But let me tell you, A banana verde ou a manga verde pode ser boa ao seu paladar. the unripe fruit is good to your taste. Você que tem um paladar estranho, né? You have a weird taste. Mas a delícia da fruta, But the delight of the fruit, o momento certo de você consumi-la e apreciá-la the peak moment for you to é appreciate quando ela it, está madura. it's when it's ripe. Então, dar fruto na estação certa So bearing fruit in the right não season, significa que eu preciso dar fruto em um momento e outro momento não. does it mean I need to bear fruit here and then Mas not dar bear fruit fruto na there? estação certa significa que eu preciso passar pelo processo para me tornar um crente maduro. But that means that I need to go through the process to become Porque as a pessoas mature só vão Christian. conseguir apreciar você quando você amadurecer na sua vida com o Senhor. People will only be able to appreciate you when you're mature in your Então, life with Jesus. pertencer a uma igreja So belonging to a church passa pelo processo natural de nos amadurecer na fé. goes through the natural process of É maturing por in isso the que faith. crente que só frequenta a igreja nunca amadurece. That's why there's people that go to church but Você pode never. até gostar de manga You verde, can even like mas quando você unripe coloca na boca, mangoes. você faz uma careta. But when you put it in your mouth, you make a face. Porque é isso que acontece. Because that's what Quando happens. você está se relacionando com pessoas que não amadureceram na fé, Have a relationship with people that are immature in the elas faith. sempre você tem que fazer uma careta para se You relacionar always com have elas. to make a face for them. Tem um gosto amargo. They have a bitter taste. Eu só te amo porque Jesus mandou te I amar. only love you because Jesus Mas told me se eu to. fosse Deus agora, But if I was eu God te right levaria now, para a eternidade. I would take you to eternity.
Já pensou se todas as nossas orações fossem atendidas acerca dos nossos irmãos? Have you thought about all our prayers being attended about Primeiro our que você não brothers estaria and mais sisters? casado. You wouldn't even be married anymore. Segundo que você não teria mais filho. You wouldn't have even had kids. Terceiro que você estaria sozinho como membro dessa You would be igreja. alone, the only member E of quando a this gente é church. imaturo, Because when we're immature, a gente entende uma coisa, we understand one que é thing. tudo sobre mim. All about me. Se você não me cumprimentou, If you didn't say hi se to você me, não cuidou bem do if you meu didn't filho, take care of my se kid, você não me deu a minha if you didn't oportunidade, give me an se opportunity, você não olhou para mim e mencionou o meu if you nome, didn't look at me and se say você my esqueceu name, de mim, if you forgot me, somente mim, just me, pode saber, you can know. nunca entendeu o que é pertencer. They never understood what it is to Frequenta por belong. muitos anos, They were Christians mas for nunca many entendeu o que é years, pertencer. but never understood Porque what o it is to belong. pertencimento te leva ao processo do amadurecimento. Belonging makes you mature, E o fruto maduro não se consome a si mesmo. and the ripe fruit Mas doesn't o fruto consume maduro é que itself, serve aos but it outros. serves others. Dá o fruto na estação certa. So fruit in the right A season. Bíblia diz cujas folhas não caem. The Bible says, and the leaves don't wither. Você sabe muito bem, You know, para gente que mora nessa região dos Estados for Unidos, us that we live here in the é north, muito mais east, claro isso. it's very clear for us. Folhas caírem. Leaves Quando withering. você não entende essa dinâmica das estações, When you don't understand the dynamic of seasons, você associa as folhas caírem com uma árvore que morreu. you associate that to a tree that died. Que automaticamente uma árvore, quando ela morre, Automatically, when a tree dies, para aqueles que conviveram um pouco mais com o campo, né? for those that have been Sabe que quando aqueles in the farm and aqueles stuff, cupins, aqueles animais ou aqueles insetos ou alguma coisa acontece para que a árvore morra, you know that when something happens for the tree to automaticamente die, as folhas vão secar. automatically the leaves will wither, right? Então, folhas secas So dry leaves não significa necessariamente que a árvore morreu. don't necessarily mean that the tree has Presta atenção. died. Mas as folhas secas que o salmista está se referindo But these withering leaves é a that it says preparação para uma estação difícil. is the preparation for a challenging Então, por isso que season. no outono, That's why in fall, a árvore que está prevendo o inverno, the tree that foresees the ela winter, retrai os seus it nutrientes gathers up all the nutrients e ela se reserva and it's reserved within para itself passar o inverno. to go through the Quando winter ela se time. reserva, And when it's ela reserved, deixa de transmitir os nutrientes às folhas. it doesn't send nutrients to the leaves. Elas mudam de cor, They change por color. sinal ficam lindas, não é They're verdade? beautiful, E right? depois elas caem, And then they fall off. secam e caem. They dry up and fall. E aí depois, quando a nova estação está surgindo, Then when the new season comes up, a árvore em si diz: the tree itself o says, inverno já passou. winter is E agora gone. ela libera de novo os Now it nutrientes. releases the E nutrients as again. folhas começam a brotar novamente. And the leaves start to Então o come que o about salmista está again. dizendo é: So what it's saying in essa Psalms árvore, is, this tree plantada no lugar certo, planted in the right que place, entende o processo do fruto, that understands the process of the fruit, essa árvore e as folhas não caem. these leaves do not Agora, wither. por que as folhas não caem? Why don't the leaves wither? Deixa eu dizer para você o que eu acredito. Let me tell you what I believe. Quando nós estamos plantados em um lugar, When we're planted in a place, coletivamente nós estamos vivendo a estação que a igreja de Jesus está vivendo na terra. collectively we're living the season that the Church of Mas Jesus is living. individualmente, cada um de nós estamos vivendo uma estação específica. But individually we're all living Você specific pode olhar para o seu irmão seasons. que está ao seu lado You can look at the person e next to ele está num you tempo de primavera. and they're in the springtime. Você pode olhar para um que está do outro You can lado look at one on the other side. pode estar numa estação de outono. Maybe they're in fall. Eu não sei qual estação você está, I don't know what season you're mas eu living. sei que quando nós estamos But when we are vivendo coletivamente living debaixo desse lugar, collectively in this place, então as nossas folhas não caem, our leaves will not wither. porque o meu inverno Because my winter pode ser a sua primavera. could be your spring. E aí você And you é aquele que vai me are ajudar the person that will help a me passar na estação to difícil da go minha through the vida. hard seasons of my Como life. eu posso estar numa situação boa, In the same way I could be in a good Vou te ajudar season and I'll help a you passar na estação to difícil que go você through está your hard vivendo. seasons. Então essa assembleia, So this assembly, essa congregação, this congregation, esse lugar que nós pertencemos this place that we belong é a maior
comunidade terapêutica que existe na Terra, is the greatest therapeutic community on onde earth, uns ajudam os outros, where we help each other. onde nós temos um senso de We have pertencimento, a sense of belonging, em que realmente entendemos que somos uma in which we família. truly understand that we're a family. Você pode perguntar a qualquer profissional nessa área de saúde mental. You can ask any professional of mental health. Pode ser que alguns estejam pensando que a minha mensagem é tendenciosa, partindo Maybe. de um princípio de pastor de igreja, Maybe some are thinking that my message has a tendency because I'm a church em pastor. que todo mundo tem que frequentar uma igreja. Everyone needs to go to a church. Eu sou totalmente pró terapias. I'm totally Eu, in favor of eu therapy. tomo tempo para receber terapias, I do para therapy. fazer terapias. I have therapy. Acredito que Deus levantou pessoas do nosso meio para nos ajudar I individualmente. believe that God raised people in our midst to Incentivo a help todos us que assim individually. precisam. And I give an incentive to Mas o que eu everyone falo that needs contigo it. é, todas as dificuldades individuais, But every individual elas estão challenge direta ou indiretamente conectadas a outras pessoas da is nossa família. directly or indirectly tied to O que other acontece com people. os pais afetam os filhos. What happens to the parents O que affects the acontece com os children. filhos afetam os What happens to the pais. children affects E a the igreja parents. é o único lugar que você consegue atender terapeuticamente todas as idades e todos os And the gêneros. church is the only place you can attend to every gender Eu não and estou dizendo que every seja o age. único lugar que nós devemos procurar ajuda. I'm not saying it's the only place we should look for Mas eu help, estou dizendo que é o único lugar que nós conseguimos ser atendidos como família. but it's the only place that can attend to us as a family. Todos os profissionais na área de saúde mental vão dizer para você professional in the mental que health você field will precisa say pertencer a uma that you need comunidade, to belong to a que você community. precisa fazer parte de uma You need to be a comunidade. part of a community. Deus criou o homem para viver em comunidade. God created us to live in community. Todo o isolamento All isolation é um sinal is a de sign adoecimento of em sickening alguma área. in some area. Nunca houve, estou quase concluindo, nunca houve Almost done. There's never been melhor momento a better moment para ter esse entendimento to have this de understanding pertencer a uma igreja of belonging to a church que nos nossos dias. than in our days. Sabe por quê? You know why? Porque na medida que nós vamos avançando na tecnologia, nas redes sociais, nas inteligências artificiais, As we advance in technology, social media, cada vez menos nós precisamos das pessoas. we need people less and Você less. não precisa mais nem de médico. I don't even need a doctor anymore. O nome do seu médico agora é Dr. ChatGPT. Your doctor's name is ChatGPT. Então a gente vai só criando o quê? So we create what? Tecnologia nos auxilia a vivermos cada Technology vez mais sozinhos. Helping us to live alone. E quanto mais sozinhos nós ficamos, And the more alone we are, mais perigos nós corremos. the more dangers we go through. Por isso que a igreja That's why the church é essa comunidade terapêutica. is this therapeutic A community. igreja The é church essa família que nós temos. is this family A that we igreja have. é esse lugar em que nós The church is pertencemos. this place that we belong to. Tudo bem que nós não vamos se dar com todos. It's okay, we're not going to be friends with everyone. Tudo bem que nós não vamos nos identificar com todos. We're not going to be friends with Mas everybody. não tem problema. But that's Você não se okay. dá com todos da sua família biológica. You're not even friends with everyone in your Você biological briga family. com eles também. You also fight with Eles them. falam mal de você também. They also talk bad about Te you. ligam no domingo à tarde pedindo dinheiro, achando que você tem milhões de dólares They call guardados you no on banco. Sunday afternoon asking for money, thinking you have millions of dollars. Nós não temos uma família biológica perfeita, queremos ter uma igreja We perfeita. don't have a biological family that's perfect, but we want to have a perfect Não é church. sobre ser uma família It's perfeita. not about being a perfect É family. sobre ser uma família. It's about being a family. Sobre estar debaixo de um propósito It's about espiritual. being under a spiritual purpose. As folhas não caem The leaves don't wither, e tudo quanto você faz, and everything that you do, tudo que fizer, everything they do, prosperará. prospers. Veja bem que o texto, o versículo 1 começa dizendo assim: bem-aventurado o homem. And the verse 1 starts saying, blessed is the one. Você sabe que a palavra bem-aventurado You é know uma this palavra word blessed. que quer dizer mais que It feliz, means more than happy, mais que completo. more than complete. Então, bem-aventurado é este homem. So blessed is the one. E aí no final diz: And in the end it says, e este homem, this man, this bem-aventurado, person,
the blessed one, não anda segundo o conselho dos ímpios, doesn't walk with the não advice se of the detém no caminho foolish dos ones, pecadores, or is in the way of não se sinners, assenta na roda dos or sits escarnecedores, with the mockers, mas antes tem o seu prazer na lei do but has Senhor, their pleasure in the law na of the sua Lord. lei medita de dia e de In its noite. law meditates day and Esse night. homem That person que foi plantado junto a ribeiros de that was águas, planted by streams of que deu water, fruto na estação certa, that bared fruit que in as the right folhas não season, caem, that the leaves don't tudo que wither. esse homem fizer vai prosperar. Everything that person does will Esquece que Deus está prosper. falando que eu e você vamos colocar uma coisa na cabeça e vamos prosperar. Forget that we will put something in our head and Porque we'll a promessa prosper. do Senhor Because the promise of the não Lord é te dar prosperidade segundo a tua visão. isn't to give you prosperity according Porque a to sua your visão, vision. além de ser muito pequena, Your vision not just being além so de ser small insustentável, or insustainable, e além de ser uma visão que só serve para você, beyond being a vision that's just for you, os pensamentos de Deus são mais altos God's do que os thoughts are nossos so much pensamentos. higher than Então a ours. prosperidade que Ele nos So dá, the prosperity that He gives to us, que Ele nos diz que teremos, that He tells us that we will have, prosperidade que está alinhada ao coração dele. is prosperity aligned to His Porque se a heart. igreja é de Jesus, The church of Jesus. e eu pertenço a essa igreja, I belong to this church. logo So, eu também sou parte. I'm also a part. E eu consigo extrair desse solo And I can extract from this soil aquilo que o Senhor what the Lord colocou nesse solo placed in this como soil nutrientes para minha as vida. nutrients for my life. Aquilo que eu me alimento What I feed é myself aquilo que of alimenta os meus sonhos. is what feeds my dreams. Se eu busco os meus próprios If I interesses, seek my own as interests, vozes que me alimentam, the voices that elas feed vão me, projetar os meus ideais. they'll project my Mas ideals. se eu busco a voz do Senhor, But if I seek the voice of the ela vai Lord, projetar o que Ele tem na minha will vida. project what He has for my Então, life. nesse lugar In this que place pertence a Deus, that belongs to God, esquece. forget Teus it. planos vão falir, Your plans may mas fail, os planos de Deus na sua vida but vão God's prosperar. plans in your life will prosper. Se você está buscando numa igreja If you're seeking in a uma rede church de relacionamento para vender um produto, a networking of ou para relationships contratar to sell, pessoas, or to hire ou até people, mesmo buscando um casamento, or even seeking a marriage, você pode até encontrar, maybe you'll find mas o dia it, que você encontrar but the day that you find ou it, não encontrar, or don't find você vai it, para um outro lugar tentando as mesmas coisas. you'll go to a different place seeking Agora, o dia the que você same entender, things. But the day that you Deus não me quer aqui understand, para ser um visitante. God doesn't want me here just Deus as a não me quer aqui visitor para ser um frequentador. or just an attendee. Esse é o lugar que Deus quer me This is plantar. the place that God E wants to aqui plant Ele me. vai alinhar o meu And He'll coração com align aquilo que my está no heart coração here dele. with what's in His Então heart. saiba que ali você vai frutificar. And there you'll bear Seja fruit. por uma estação pequena, média ou Be grande. for a short, medium, or long Não é quanto season. tempo você vai ficar sendo membro de uma It's igreja, not how long you're a member of a mas church é o que for. você vai receber nesse But lugar it's para what you'll cumprir o receive que Ele te confiou. To fulfill what Vamos He ficar em pé trusted nessa in manhã? you. Let's stand together. Quem sabe essa palavra trouxe clareza a alguns corações aqui esta manhã. This word brought clarity to some hearts here. Eu quero, nesse momento, eu quero fazer uma oração por vocês. I want to pray for you. Depois que eu terminar a oração, And after I'm done, nós vamos ter algumas pessoas aqui à frente. we're going to have some people up here in the front. E se você está aqui hoje And if you're here e today você deseja entregar sua vida a Jesus, and you want to give your life to você Jesus, deseja realmente fazer parte de you uma want to igreja, be a part of a church, ter uma casa espiritual para have a você spiritual congregar. home for you E to sabe, be a você part está of. fora dos caminhos do Senhor. Maybe you're out of the Ou ways está of the Lord. distante dos caminhos do You're Senhor. far away from the Não Lord. saia daqui hoje Don't leave sem this renovar a place sua aliança com Ele. without renewing your covenant with Him. Porque essa é a decisão mais importante que você pode tomar. That's the most important decision you can make. O segundo convite que eu quero fazer, Second invitation I É want pra to você. make is for you. talvez está aqui. Maybe you're here. E quem sabe você nunca conseguiu pertencer. And maybe you were never able to belong. Seja por qualquer razão que venha a acontecer na sua vida. Be it for any reason that happened in your life. Talvez você não vai conseguir mudar quem nós somos. Maybe you won't be able to change who we are. Mas se você entender But if you understand que esse é o lugar que Deus te plantou, this is the place that God planted certamente o you, propósito de Deus vai nos conectar naquilo que Ele deseja. for sure the purpose of God will connect us in what He desires to Meu do. desejo, e My acredito wish, que o desejo de Deus com essa manhã and I believe that God's é wish que for nós this morning possamos sair daqui is that we may leave here entendendo understanding que esse lugar that this place deve ser um lugar should be a em place que o Senhor me plantou para produzir in fruto. which the Lord planted me to bear Eu fruit. queria que você fechasse os olhos I want you to close your eyes enquanto o with time me. de ministração vai vir à frente.